Não tem como organizar. O consumo de animais tem a tendência de aumentar, na verdade. Então, quanto mais aumentar, mais nenhum comer animal. Não tem problema nenhum comer animal. Tem pra você, mas não pra mim. Eu tô ótimo, adoro um churrasco, mano. Qual é o problema? E não põe agora que você tem que justificar no metano. Que você trouxe. Então, ó, se você pegar todos os transportes... Se você pegar todos os transportes públicos, isso é o terceiro local em emissão de gases de efeito estufa. A pecuária, associada ao desmatamento, é o segundo lugar. A segunda maior causa de liberação de gases de efeito estufa é a pecuária. Isso é inegável. Tem muita ciência sobre isso. A produção depois vai ver se ele tá falando a verdade ou não. Sim, Richard. Sim, é verdade. Eu vou te mandar os mesmos trabalhos científicos que tem fonte, tudo a gente coloca lá, e esses não são os números. São os números, por favor, vamos colocar. Eu entendo que você tem pena da vaca, e tudo bem, eu também, eu sou um covarde, eu não teria coragem de matar uma vaca. São 181 animais mortos por segundo no Brasil. Se quiser começar? Não. Alguns minutos atrás, você comentou sobre a questão de que realmente o gado da Amazônia, né, realmente foi aberto uma grande área para pasto ilegalmente, e você comentou que essa carne originada desses lugares não vai, por exemplo, para JBS. Tá, vamos dar só uma pausa rápida, que eu acho que é muito importante ter um contexto histórico, porque às vezes eu como tenho quase 60 anos, então assim, há 40, 50 anos atrás, o governo brasileiro dava um motosserra pro cara ir lá. Você é de que região? Você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Para que a gente ocupasse o norte do país, porque a gente tinha poucas pessoas lá. Então, o governo brasileiro dava um motosserra para que você abrisse, e se você não abrisse, você perdia a terra. Então, eu quero dizer que era um contexto histórico que aconteceu. Tanto que hoje a gente tem 15% hoje do Brasil aberto para pastagens. Tem as pastagens naturais do sul do país, tem outras pastagens naturais no Pantanal, mas a gente abriu, hoje tem 15% aberto e pastagem. Nós não precisamos abrir uma árvore para criar mais nenhum boi. Inclusive, o que vai acontecer é que a agricultura vai tomar... É muito mais lucrativo a agricultura do que criar boi, tá? Muito mais lucrativo. A agricultura e a soja não serve só para alimentar boi, tá? Serve para peixe, serve para galinha, serve para todos os animais, além de fazer o seu hambúrguer, não sei, enfim, que você come, desculpa, não sei, que você come soja, imagina que você faça proteína animal, porque é uma proteína boa, né? Assim, é alta proteína, né? Então, assim, a agricultura vai começar a entrar nesses campos. O que eu tô dizendo é que as coisas estão mudando. A gente não precisa condenar o boi, é só o meu posicionamento, depois a gente condena. A gente não precisa condenar o boi para evitar este problema que nós estamos passando agora, que você está dizendo, de desmatamento. Porque a gente está associando muito o desmatamento ao boi, como se todo o desmatamento fosse o boi. E não é exatamente assim. A gente tem um desmatamento, por exemplo, legal no país. Nós temos um código florestal que permite abrir de 20% a 80%. Aliás, de 80% a 20%, depende do bioma que você está. Deixa eu só voltar no ponto que você falou anteriormente, senão a gente vai para outro ponto. Tudo bem, certo. Houve esse desmatamento em massa, né? Acho que cerca de 30 anos atrás, tem ilegais, né? Hoje, e ainda tem muitas queimadas ilegais, né? Que a gente sabe que é em razão do agro normalmente, né? Não é do agro, não é o agro, porque o agro é coisa boa, tá? São pessoas... A pecuária, tudo bem. Mas, enfim, conforme a gente lê nas notícias, a gente vê que tem relação, né? Isso não sou eu que tô falando, isso são pessoas que querem lucrar e sim, exatamente. De todo modo, eu vou trazer aqui dados que eu vi em um documentário chamado Sobre a Pata do Boi. Ele está disponível em uma plataforma chamada Ecofalante. Nessa época em que houve esse desmatamento em massa, você está dizendo que foi o governo que incentivou. Não foi o governo, foram os fazendeiros querendo abrir mais pasto para que eles pudessem ter mais pasto para eles e, consequentemente, ter mais lucro. Não, historicamente você está errado. Bom, veja o documentário e você tira suas próprias conclusões. A audiência tira suas próprias conclusões vendo o documentário. Não, o documentário Mas, de todo modo, além de ser os fazendeiros, a ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, inclusive, tem uma fala nesse documentário, tá bom? Tem uma fala de uma pessoa que participou dos desmatamentos em massa, né? E ela comenta que a ABPA precisaria fazer a cobertura, ou seja, a Associação Brasileira de Proteína Animal precisaria acobertar
essas pessoas que estavam sendo obrigadas, inclusive, a desmatar. As pessoas foram obrigadas, elas trabalharam forçadamente a desmatar. Tudo bem, mas então, só reforçando que isso está, né, estritamente ligado ao agro. E está também, eu digo, porque você pode jogar na internet e você vê que tem alguns casos de trabalho análogo à escravidão, um trabalho em condições muito ruins. Tem de tudo. Muito ruins ligadas ao agro, né? Então, é isso. A própria ABPA incentivou o desmatamento ilegal. Isso aconteceu há 30 anos. Tá errado. E imagino, né, que ainda nós não tínhamos, peraí, há 30 anos atrás nós não tínhamos o Código Florestal Brasileiro, tá? Então, assim, você tinha a liberdade de abrir de uma maneira diferente que você tem hoje. Hoje você tem uma regra para abrir uma propriedade. Quando você compra uma propriedade, você tem que manter um percentual em reserva legal e APPs. Independente se vai plantar soja ou se vai criar um boi, você tem uma regra. Se a gente segue o Código Florestal, tudo certo, tá na lei. As pessoas não seguem, tem gente que não segue. E essas pessoas têm que ser judicializadas. A fiscalização ela não funciona muito bem como deveria, concordo, né? Plenamente. Não tem fiscalização suficiente, tem pessoas ruins no meio, tem pessoas que só visam o lucro, assim como tem na questão do pet, que a gente tem pessoas boas e pessoas ruins. Não tem tanto como ONGs como criadores. A fiscalização já era precária, né? Porque tem muitos estabelecimentos e poucos fiscais e agora a situação vai piorar. Por quê? Recentemente foi aprovada uma lei chamada popularmente, né, chamada por Lei do Autocontrole, que flexibilizou essa questão da fiscalização. Então, antes os estabelecimentos já eram pouco fiscalizados e agora a situação vai ser pior ainda, porque eles vão poder pagar por uma fiscalização privada. A gente paga muito imposto nesse país e a gente tem que ter uma ferramenta para isso. Só mais uma informação. Você disse que isso não vai para o mercado, né? A carne que vem de desmatamento legal não vai para o mercado. Está proibida de ser comprada. Sim, mas na verdade cerca de 50% da carne que está no mercado é sim de desmatamento legal. Você tirou de onde? É um relatório da Animal Equality, uma ONG internacional chamada Animal Equality. Descredencio. Mas por quê? Porque sim, eu descredencio. Produz conhecimento, porque você trouxe esse número de uma cartola de alguém que tem interesse nisso. E eu podia dizer 20, eu podia dizer 30, você trouxe investigadores profissionais fizeram essa pesquisa, foram aos estabelecimentos. Eu vou dizer que é 10% só. Eu tenho gente que fala que é 10%. Tem vídeo de tem investigação sobre os espaços dos abatedouros legais. Mas esse é o número que você tirou da cartola. Quem quiser pode pesquisar. Animal Equality abatedouros ilegais. 50% da carne. E é uma ONG como tantas outras. E eu vou dizer algo muito importante a respeito disso, gente. Porque a gente... Isso aqui foi... Não, desculpa. Peraí. Gente... Se eu não puder aqui me expressar e falar, eu levanto e vou embora e beleza, e ficamos nesse vácuo e não tem problema. Eu tô tentando usar argumentos e explicar coisas de experiências que eu tenho que vocês aqui, posso ver aqui, ninguém teve essa experiência. Eu tô tentando dividir algo. Vocês não foram pra Amazônia, vocês não foram pra não sei o quê, vocês não fizeram não sei o quê. Tudo que vocês fazem é levantar um papel que vocês estudaram, tudo que vocês estão trazendo aqui são números que eu não tenho que concordar. Ela tirou um número de 50%. Quando vocês estiverem aqui, vocês vão falar. Mas quem vai produzir dados sobre abatedouros ilegais? O governo brasileiro? Mas isso deveria ser. Deveria ser. Eu também acho que deveria ser, mas não é. Concordo. A quem interessa, a maior parte dos deputados na Câmara são do agro. Eles não vão apoiar um estudo. Gente, o agro não vai se sujar pelos ilegais. Vocês estão loucos. É um negócio que movimenta muito dinheiro para se queimar com os ilegais. Os ilegais, existe uma lei, tem que ter fiscalização e tem que ser culpados. Isso não justifica acabar com o boi. É que nem tirar a carteira do motorista porque alguém atropelou e a gente não consegue fiscalizar as pessoas que matam e atropelam. Mas você não acha que esse número é muito alto? 50% da carne é um número muito alto, você não acha? Não, 50% é o número que você veio. Você podia ser 20, 10, você tira de uma cartela de uma ONG internacional que tem o maior interesse que a gente não produza. Por quê? Porque os países lá fora, nós temos 3 safras. Gente, a gente vai ter que falar de agricultura. Vamos ter esse tema? Do agronegócio, a gente vai falar sobre isso. Então eu vou deixar para reservar, para falar do agronegócio brasileiro nesse momento, porque há uma confusão, porque aqui ninguém planta, cria, não faz nada, se nutre do agro e tá aí cagando regra vestindo algodão. Vamos falar de algodão. Nós chegaremos lá, não. Mata muito bicho. Sabe quanto? Nós vamos falar sobre isso. Vamos ter chance. Mas é que vocês selecionaram aqueles bichinhos fofos. Mas vamos em frente. Se é pra falar de morte de animais, insetos, cobras e tudo que é morto, tatu, que é morto. Não, desculpa. O algodão leva 15 a 20 vezes defensivo por safra. E você tá usando algodão, todo mundo aqui, e todo mundo na maior hipocrisia, mano, velho.
É isso, eu também, mas eu não tô sendo contra o algodão. Você que tá vindo com uma pauta vegana, eu não sou vegano. Eu como boi, como churrasco em casa, entendeu? Eu não tenho problema nenhum, eu durmo à noite porque eu sei que existe bem-estar animal, eu durmo à noite tranquilo, cara.